Todos que nos assistem, estamos aqui para falar sobre um assunto que muitos têm vivido: os dias difíceis. Você sabe como você deve vencer os dias difíceis? Como os dias difíceis eles sempre aparecem, parece que não tem uma solução imediata para vencer esses dias. Mas existe sim como você vencer os dias maus, os dias difíceis. O primeiro que você tem que entender para você vencer os dias difíceis, primeiramente, é que o dia mau ele vem para todo mundo. É impossível que uma pessoa ela não passe pela sua vida pelos dias maus. Às vezes pode ser um dia mau, às vezes pode ser dias maus, pode ser vários dias maus. Talvez você não tenha vivido ainda um dia mau, mas você vai passar um dia mal. Saiba disso, que esse fato é real. Que se você não passa por um dia mal hoje, você pode passar amanhã. Se você não passa amanhã, você pode passar depois da manhã e assim sucessivamente. Um dia você vai passar. Um dia o dia mal chega para todos, ele vem para todos nós. Olha o que o apóstolo Paulo ele diz, lá no livro de Efésios 6:13. Ele diz assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Essa é principalmente a proposta de como vencer o dia mau. Você tem que resistir, não, primeiramente, tomar a armadura de Deus, para que você venha resistir o dia mau e ficar firme. Ele encerra esse versículo para que você fique firme, firme na presença de Deus. Então, assim, o dia mau ele vem para todo mundo. E não se trata de um dia só, como eu falei. Às vezes esse dia mau é um período de lutas, são dias tão difíceis que parecem não ter solução. Ou seja, às vezes ele parece que não tem como você resolvê-lo. Todo mundo enfrenta lutas, mas quem está no dia mau está enfrentando uma luta ainda maior. São várias lutas ao mesmo tempo. Ou seja, são bastantes. Trata-se de uma luta onde o diabo está colocando toda a força dele para você não ficar firme, para te desanimar, para roubar sua fé. Nos dias maus a pressão é maior, o medo quer lhe dominar para que você se veja sem saída. E o que fazer? E o que fazer para resolver, para ver um fim? Então, os dois passos vai te mostrar aqui, os outros dois passos aqui vai falar. O primeiro ele só deu um spoiler aqui do que você deve fazer. Primeiramente, você tem que se revestir com a armadura de Deus, estar com a proteção dele. Talvez às vezes pode parecer que não tem solução, mas tem solução. Pregador, o que você está querendo dizer? Como um dia mau exemplifica? Talvez a maioria não pode estar nem entendendo o que eu estou querendo dizer com dia mau, mas eu vou falar. O dia mau, ele é o seguinte: é aquilo que te causa dor. Às vezes é a morte de um parente, de um familiar. Às vezes você perde alguma coisa. Às vezes você perde seu cônjuge porque às vezes ele te traiu ou algo do tipo. Isso é um dia mau, é algo que nos causa dor, tristeza principalmente. Isso é o dia mau. Então, como vencê-lo? Tem uma solução exata para esse problema? Tem. E olha só, o segundo passo para você vencer é que você não deve mostrar fraqueza. Nunca mostre que você está fraco. Na verdade, você não deve estar fraco enquanto isso. Se você tiver com a armadura de Deus e você estiver fraco, você vai ser derrotado facilmente. Na época, quando havia guerras entre nações, se você fosse contra uma nação em uma guerra, se você não estivesse pronto para ir naquela guerra, você iria morrer. A guerra, principalmente da Rússia e da Ucrânia, se a pessoa fosse lá na Rússia para lutar contra a Ucrânia, você fosse despreparada, você ia morrer. No Afeganistão, essas coisas, igual de hoje. Então, a guerra, ela é praticamente espiritual. Ela não é física, é espiritual, essa guerra. Mas a mesma coisa, a mesma estratégia, ela é mostrada entre a guerra física e entre a guerra espiritual, que é você ser forte, não mostrar fraqueza. Nunca, jamais mostrar fraqueza enquanto você está ali batalhando. Entre uma guerra espiritual, entre uma batalha espiritual. Olha também que diz lá no livro de Provérbios, capítulo 24, versos 10, diz assim:
Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou seja, se você mostrar fraco, como é óbvio, né, a lógica, sua força vai ter o tamanho de uma formiga. Você não vai conseguir lutar. Você não vai conseguir vencer se você estiver fraco. Então você não deve se mostrar fraco diante de nenhuma situação. Não pode ser qualquer dia mal. Independentemente de qual for ela, você não deve se mostrar fraco. Não demonstre fragilidade diante dos problemas. Mas no dia mal, não se vitimize. Ou seja, não fica fazendo-se de vítima para tentar se escafar. Não tenha dó de si mesmo. Você não deve ficar com dó. Às vezes você fala assim, será que eu consigo? Ai, não, acho que eu sou uma pobre pessoa, não vou conseguir vencer isso. Isso não deve ter solução. Eu mereço essa situação, eu mereço isso, não. Não tem esse negócio de emoção, não. Não tem esse negócio de culpa, não. Você tem que lutar, batalhar. É assim que nós da Igreja Universal falamos. Você tem que batalhar, lutar. Se você ficar se vitimizando, se você continuar ficando aí se dando uma de fraco, você vai perder essa guerra, que é espiritual. Você vai perder ela e é capaz de você perder até mesmo sua alma, envolvendo espiritualmente falando. Pode perder até mesmo sua alma. Pois se você se mostrar fraco espiritualmente, até numa batalha espiritual, você vai se sentir fraco até mesmo pela sua salvação. Se você tem dúvida de vencer uma guerra, você vai ter dúvida da sua própria salvação. Olha como é que é. Uma coisa puxa outro. Um problema puxa outro problema. Como diz aquele ditado, né? Um vazio puxa outro vazio. Então, você tem que vencer. O objetivo é esse, vencer. Se você perder, perdeu. Você perdeu. Se você perder a guerra é porque você não teve a armadura de Deus. Você não teve Deus dentro de você. Quem tem Deus nunca vai perder. Entenda isso, meu amigo e minha amiga. Eu duvido você falar que Deus estava com você e você perdeu uma batalha espiritual. Duvido. Pode falar aí nos comentários, eu duvido alguém falar isso. Alguém se manifestar aí nos comentários falando que estava com Deus, mas Deus não te ajudou e você perdeu uma batalha espiritual. Quero ver. Quero ver. Eu quero ver. Eu aposto tudo. Não existe. Porque você vai perder. Se você perder é porque Deus não estava com você. Se você ganhar, é Deus que está com você. Se você perder, Deus não está. Se você falar que Deus estava com você e você perdeu, é porque você não estava com Deus. Impossível. É impossível. Às vezes você estava com uma dúvida. Uma dúvida de você vencer aquela batalha espiritual. É só você que sabe. E Deus, claro. Mas você que mostra isso, se você está com uma dúvida, você vai ganhar alguma coisa? Se as pessoas tinham dúvida, tinham medo lá de entrar na guerra, elas eram as primeiras a morrer. Pra falar a verdade, elas eram as primeiras a morrer e nunca sobreviviam nem um segundo. Quando elas tinham dúvida de vencer a guerra, ou até mesmo tinham medo de morrer, elas eram as primeiras. Eles eram as primeiras a morrer. Elas eram as primeiras. Então você não deve se vitimizar ou se ter dó. A vitória ela é para os fortes e a fé nos faz forte. Porém, ela não pode estar misturada com os sentimentos, pois são eles que nos impossibilitam de tomar posse daquilo que queremos. Ou seja, a gente não deve misturar o que é espiritual, a gente não deve misturar o que é da fé com coisas sentimentais, com sentimentos. Você não vai vencer. Um sentimento de medo, um sentimento de dúvida, você nunca vai vencer. E para encerrar, o terceiro passo para você vencer os dias difíceis, o dia mau, é que você deve se apegar à palavra. Se apegue à palavra. Como assim se apegar à palavra? Que palavra? A palavra de Deus. Se apegar à palavra do Senhor Jesus, de Deus. Olha o que diz aqui no Salmo 121, versículo 1 ao 2. Olha o que diz. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, como que Deus fez o céu? Como que Deus fez a terra? Deus, quando ele manifestou, quando houve luz, ele disse a palavra, haja luz. Foi pela palavra. Foi pela umas duas palavras. Duas palavras fizeram isso aqui tudo surgir. Pelo poder da palavra de Deus, tudo surgiu. Então, olha só como é poderosa a palavra de Deus. Olha só como é que é poderoso a palavra de Deus. No estralo de dedo, Deus pode fazer algo aparecer ou desaparecer. Então, olha como é que ele é poderoso. Então, por isso que é esse ensinamento, se apega à palavra. Porque se você não se apega à palavra, ela é a principal. Como eu estava falando, se você perder uma guerra porque Deus não está com você, é porque você não se apegou à palavra. Deus, ele também é a própria palavra.
Se você não se apega à palavra que é Deus, você vai perder, como eu falei alguns minutos atrás. O salmista que escreveu esse salmo foi o rei Davi. O salmista em meio dos dias maus, porque você sabia, o rei Davi, ele passava dias maus. Davi, ele era um ser humano como todos nós. Desde o início da humanidade, o homem tem vivido dias maus. Tem sido... eles têm entrado numa batalha espiritual, vamos dizer assim. Eles têm passado os dias maus. Desde Adão até a nossa geração agora, as pessoas têm passado o dia mal. É impossível uma pessoa não passar o dia mal. Todo mundo. Eu confesso que eu nunca passei o dia mal, mas eu sei que um dia eu vou passar. Pois eu sei que a palavra de Deus me ensinou que todo mundo passa por um dia mal. E eu sei que essa palavra não é mentirosa. A gente vai passar por um dia mal algum dia. Eu algum dia vou. Eu nunca passei. Eu vou com certeza alguma vez perder um familiar? Vou. Pois é um dia mal. Alguma vez vai acontecer. Eu vou ficar triste? Vou. Posso até chorar? Posso. Mas eu vou saber que quem vai estar me fortalecendo é Deus. De onde vai vir minha armadura contra o dia mal? É Deus. Eu mesmo vou lembrar dessa própria palavra que o Espírito Santo está me dando direção para falar para você. Eu próprio vou lembrar dessa palavra. Eu próprio vou. Então, olha só. Se a gente não se apegar à palavra, a gente vai até ficar triste. A gente vai ficar remoendo de tristeza. E a gente não vai vencer essa batalha. Nunca. Jamais. Nunca a gente vai vencer. O salmista, sabe qual era o dia mal que ele estava passando? Ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Porque o rei Saul, tanto vai passar até na novela Reis, o rei Saul estava perseguindo ele por inveja. Por inveja, querendo matar ele. E ele estava sendo perseguido. Esse era um dia mau também. Porque Davi estava sendo perseguido, isso é um dia mau. Quer dizer, ele se apoiou na palavra de Deus nesses dias. Ou seja, você vê que a cada dia ali, eu não sei se era diariamente que ele escrevia salmos, mas ele escrevia os salmos lá, e ele escreveu principalmente mostrando que ele estava depositando toda a sua confiança, toda a sua fé no único Deus vivo. Como esse versículo que nós vemos aqui, ó, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele confessava isso do próprio Deus, ele confessava. Então, o próprio salmista Davi, ele sabia em quem podia ajudá-lo. Ele sabia que estava sendo perseguido, que ele estava até passando por um dia mau, um dia difícil, mas ele sabia que quem estava fortalecendo ele era Deus. Tirando até mesmo o livro de Salmos, lá, Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece, lá em Filipenses. Ele falava, tudo posso naquele que me fortalece. Tirando até o livro de Salmo, esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, foi para Davi também. O salmista Davi sabia que quem o fortalecia era Deus. Por isso que ele não tinha medo, ele não temia o dia mau. Ele sabia quem era o Deus que podia ajudá-lo. Por isso que ele depositava toda a sua confiança nele. Por isso que ele sempre fazia isso. Ele reagiu não com a base no impulso, na cabeça quente. Ou seja, ele não se apoiou nos sentimentos, mas apoiando a palavra. Ele se apoiou na palavra de Deus. Ele se apoiou nessa palavra. E olha só, o diabo ele tem que ver que a própria pessoa está alicerçada na palavra de Deus. E essa palavra ela tem poder e resolve. Ou seja, você sabe que o diabo ele está ao nosso derredor. Ele está ao nosso derredor. Deus, ele vê o que nós estamos fazendo. Ele que criou os céus e a terra, ele sabe que eu estou gravando neste momento, ele sabe o que eu estou falando. Eu sei que ele está me vendo, eu sei que ele está me escutando. Eu sei que o diabo também deve estar me escutando. Eu sei que ele deve estar me vendo agora. Pode ser. Com certeza, como diz na palavra de Deus, ele anda ao nosso redor. Ele deve estar aí, te vendo. Tem até uma teoria que fala que nesse momento tem um espírito te vendo. Na verdade, há dois espíritos te vendo, Deus e o diabo. Essa é a realidade. Deus e o diabo estão te vendo neste momento. Como eles estão me vendo. Então, o diabo ele sabe até mesmo, pelo nosso cotidiano, as nossas fraquezas. Ele sabe o nosso ponto fraco, assim. Ele realmente sabe. Então, se o nosso ponto fraco é a base de sentimentos, a gente vai ganhar a guerra com sentimento? É igual na época. Na época, quando eles iam na guerra, eles iam o quê? De flecha,
de espada, de escudo, de tudo. Aí se você fosse lá com um pedaço de madeira contra a guerra, né? Aí ia ser um pouco complicado. A Davi foi diferente, né? Quando ele foi lutar contra o Golias, um gigante, ele usou uma pedra, mas era Deus que estava ali com ele, né? Aquela pedra principalmente foi, ó, diretamente. Mas, levando para o fato espiritual, você ir, por exemplo, com um pedaço de madeira contra uma guerra, você não vai conseguir vencer nada. Você não vai conseguir. Por isso que é como espiritualmente, é como você ir para uma guerra à base de sentimentos. Se você errar sentimentos, não vai dar certo. Você tem que ir na base da fé. Entenda isso. Essa é a arma principal para você vencer os dias difíceis, o dia mau. Guarde isso para você. Eu guardo essa própria palavra para mim. Porque eu sei que o que eu tô falando, não é eu em si que tô falando, mas o Espírito Santo. Então eu vou guardar essa palavra. Então é isso. Guarde essa palavra. Um bom dia. Até o próximo vídeo. E tchau. Deus abençoe. Em nome de Jesus.